dia, gente. Bom dia a todas e todos. Que bom reencontrá-los, né? Quem já esteve com a gente ontem, né, nós fizemos o primeiro webinar do Ibracon SG Week. Hoje estamos para essa segunda rodada. Estou dando um tempinho aqui, porque tem bastante gente conectando. Então, vamos usar esses primeiros minutinhos aí para deixar o pessoal conectar, mas já aproveito para dar as boas-vindas, quem esteve conosco ontem, para quem chega aqui no Ibracon SG Week pela primeira vez, muito bem-vindos e bem-vindas. Acho que agora podemos começar. Então, gente, vamos lá. Eu sou Fernanda Rivelli, gerente de comunicação do Ibracon, e sou facilitadora aqui, junto com José Carlos, representando nossa área técnica, Ana também da área de comunicação do Ibracon. Então, somos todos facilitadores aqui desse Ibracon ESG Week. Hoje a gente vem para falar das novas normas emitidas pelo ISSB, a S1, S2, né, Divulgação de Sustentabilidade e Fatores Climáticos. E, para isso, a gente conta com a presença da Daniele Soares e do Reinaldo Oliari. Os dois são membros do Grupo de Trabalho e Sustentabilidade ESG do Ibracon. Ontem a gente teve outros membros participando, hoje mais dois. Então, a ideia é receber, né, membros do nosso grupo de trabalho aqui, Sustentabilidade ESG, e outros especialistas convidados para falar desse tema tão relevante, que está muito alinhada à bandeira da auditoria independente, né, atividade como agente de mudanças. Então, temos parte, né, um protagonismo importante nessa agenda, e o Ibracon tem uma série de iniciativas, incluindo nessa rodada de webinars para endereçar esse tema. Então, os recados aqui, gente, rápidos, né? Primeiro, agradecer vocês novamente, agradecer os nossos membros aqui do GT, essa iniciativa do GT tão relevante, e dizer que o nosso programa hoje, assim como o de ontem, eles vão ficar gravados, tá? No site do Ibracon. Então, não conseguiu ver ou quer rever, fiquem à vontade, ibracon.com.br, vai ficar lá, tá? Então, é muito importante a gente compartilhar esse conhecimento também. Outro recado também muito importante é a participação de vocês. Ontem a gente teve uma repercussão muito bacana, então usem o nosso chat aqui, nosso perguntas e respostas, mandem as perguntas de vocês que os nossos especialistas vão tentar nos ajudar, tá? Então, fiquem à vontade, mandem as perguntas e também nos ajudem, né, a avaliar, a trazer os insights aqui sobre o que vocês estão achando. Então, no decorrer do programa, a gente vai circular um link aí para que vocês consigam nos ajudar trazendo esse feedback sobre o nosso programa. Agora, né, vamos ao que interessa. Eu vou passar a palavra para começar aqui o nosso webinar. Vou chamar o Oliari, Reinaldo Oliari. Oliari, bom dia, prazer te receber. E te passo a palavra também, fica à vontade com você. O áudio, Oliari. Bom dia a todos e a todas, acho que agora vai. Oi. Prazer estar aqui com vocês, estou aqui na mesma sala dividindo um espaço com a Dani. A gente está no segundo dia aqui da USG Week. É um prazer, acho que com parte do membro aqui do grupo de sustentabilidade e ESG do Ibracon, acho que representando todas as firmas, muitas das firmas de auditoria brasileira, então prazer estar aqui um pouquinho. Vamos falar, acho que brevemente aqui, nos próximos 45 minutos, 40 minutos, sobre as duas novas normas e um pouquinho de contexto. Fazer uma descrição, que isso fica no site depois, então, eu sou branco, estou de camisa azul, estou aqui com fundo de tela roxo do Ibracon, e acho que talvez Dani quer se apresentar agora. Bom dia a todos, obrigada pela participação hoje no segundo dia do nosso encontro. A ideia é a gente abordar de forma bem ampla aqui a questão da divulgação de FRS S1 e S2. Vou fazer também uma autodescrição, sou mulher parda, uso óculos, estou com um fundo roxo do Ibracon, cabelo curto e blusa preta.
Deixa eu aproveitar também para não ficar de fora, né? Senão, quando assistirem o vídeo, só eu não vou ter feito a autodescrição. Sou mulher branca, cabelo preto, estou com uma blusa preta também e o fundo do Ibracon, tá, gente? Em tom cinza. Obrigada. Quer colocar a apresentação? A gente... Vamos começar então com a projeção. Agora Isso. já começa a aparecer para a gente, está carregando, prontinho. Eu acho que, dando um contexto, hoje a gente vai passar um pouquinho dessas duas normas e um breve contexto do porquê um regulador de normas contábeis, o IFRS Foundation, ele tem dois organismos logo abaixo dele. O IASB, que a gente está acostumado, que faz os FRS, os IAS, e todo o compromisso que a gente tem no Brasil, aí seja via CBN, CPC, Conselho Federal de Contabilidade, Banco Central, de ir adotando as normas no padrão internacional. A gente passa agora para um contexto de padronização das informações relacionadas à sustentabilidade, clima, em breve outros temas. Acho que tem uma das palestras que a gente vai falar que essa semana também dos próximos temas que estão em discussão no IAS, mas hoje o foco vai ser sustentabilidade e fatores climáticos. A gente vai passar brevemente por um contexto regulatório do porquê dessas normas. Os principais aspectos que são abordados aqui na parte de os relatórios de sustentabilidade, alguns conhecem como relato integrado, outros como relatório ESG, a maneira ou a estrutura de como é ser feito essas informações. Mas o contexto relacionado, será que meu negócio sustenta, minha empresa, meu negócio sustenta, quais são os fatores que eu tenho que vão dar continuidade num contexto de sociedade, num contexto de negócio, num contexto de rentabilidade, num contexto de produto e serviço que eu vou oferecer para o mercado. Acho que na sequência a Daiane vai passar um pouco mais das questões climáticas, que acho que talvez um dos temas mais relevantes do momento, quando a gente fala de impacto das demonstrações financeiras, regulação internacional. E depois a gente abre espaço para perguntas. Vocês podem ir montando as perguntas no chat e a gente deixa para o final, vai acumulando e segue mais ou menos a ordem para tentar passar para vocês. Passando para um contexto regulatório, de onde vem? Então, a gente tem esforços globais relacionados à descarbonização. Tem, acho que com base científica, sabe, o planeta tem aumentado de temperatura. Existem metas de cada jurisdição relacionadas a clima. A gente tem o Protocolo de Kyoto, o Pacto Global, a Convenção que ocorreu em Paris. Então, existem diversos compromissos, seja pensando em 2030, 2050, para daqui a poucos anos, a gente está falando de 15, 20 anos, 20, 25 anos de meta, descarbonização. E, tá, mas será que eu vou falar que gases, estufas, uma parte grande, o que a gente, nós aqui, como contadores e auditores, temos a ver com isso? Eu não sou da área de sustentabilidade, eu não sou da parte da engenharia ambiental. Por que um fórum começa a falar desse assunto com tanta relevância no mundo inteiro? A continuidade dos negócios, daí a palavra sustentabilidade, depende de ter público para isso, ter stakeholders para os nossos produtos e serviços. O mercado financeiro, por todas as questões ambientais que a gente tem hoje em dia, e também questões sociais, vem se sofisticando cada vez mais para a emissão de títulos, debêntures sustentáveis, green bonds, social bonds, para diminuir como compromisso questões ambientais e sociais. E com isso, existe um esforço porque uma taxa de juros seja incentivada, ou à medida que os compromissos são cumpridos, essa taxa de juros vai decrescendo. Então, é um movimento diferente no mercado que você via antes, com KPIs muito mais relacionados à rentabilidade financeira da companhia. Tecnologia,
você vê que você tinha uma dificuldade muito grande antes de mensurar alguns KPIs. Como é que eu mensuro volumetria de gases de efeito estufa? Como é que eu tenho dados relacionados à minha cadeia de suprimento? Como é que eu tenho dados para saber qual que é o impacto que uma companhia tem em relação à sociedade, seja na parte social ou ambiental. Então, tecnologia hoje começo a ter dados mensuráveis para que, com traceability, né, eu consigo pegar essas informações e estruturar seja um relatório, seja dentro das demonstrações financeiras. Exigência de sociedade e consumidores, de maneira geral. Você vê millennials, geração Y, Z, que começam a ter um pouco mais de olhar sobre comportamento de algumas empresas, a exposição que ela tem no mercado. E essas informações nem sempre estão disponíveis ou padronizadas ou passaram por algum tipo de desafio de um terceiro. No mercado, se tem cada vez mais empresas assumindo compromissos ambiciosos, vou usar mais plástico na minha produção, ou se autodeclara serem net zero em 5 anos. Será que ela sabe que ela consegue mensurar toda a cadeia de suprimento, além das emissões próprias e energia comprada, de quanto realmente eu tenho de emissões? Eu já apurei esses dados antes de assumir esse compromisso? Então, padronização. Acho que movimentos que a gente teve no Brasil que usavam como referência o ESGAP em algumas companhias abertas, usavam como referência, começou a migração para os FRS e aí com subsidiárias globais, cada um um padrão contábil. Será que existe uma maneira, assim como a gente teve a convergência para as FRS no Brasil e no mundo, para ter um padrão de como reportar isso? Então, acho que indo para o próximo slide, dá para padronizar. Só que, como houve uma ausência de padronização dessas informações no mercado, ainda tenho o GRI, eu tenho o Global Reporting Initiative, de como estruturar essas informações, inclusive, importante ainda, de como estruturar essas informações, seja por setores, hotelaria, oil and gas, a parte de tratamento de águas e afluentes, de esgoto. Então, eu tenho por segmentos de indústria financeira, eu ainda preciso de alguns frameworks, não está completo. Eu tenho o Carbon Disclosure Initiative, que são divulgações específicas relacionadas a emissões de carbono, emissões de gás de estufa. Teve a força-tarefa de divulgações relacionadas ao clima, o TCFD, além do SASB. Todos esses frameworks, alinhados também com a IOSCO, né? A IOSCO, ela acaba dando diretrizes para as comissões de valores globais de o que é esperado de uma CVM, de uma SEC, de outras security exchange no mundo, das empresas que querem ter suas ações ou suas dívidas negociadas para o grande público, no mercado aberto. Aliado a isso, a gente tem regulações novas, recomendações de órgãos reguladores, eles começaram a convergir e, de uma maneira muito semelhante, como disse, a gente teve a fundação do IASB para consolidar essas informações, a gente teve a fundação do ISSB. A gente teve 2 normas nesse momento que foram emitidas no dia 26 de junho. A primeira delas relacionadas à sustentabilidade, muito parecido com o que a gente tem na contabilidade, lá o framework, né, o CPC 00. A gente tem qual é a base para montar um relatório de divulgação e qual é a conectividade que eu tenho com as demonstrações financeiras. Recomendo a apresentação, acho que vai ficar em breve no site do Bracon, de ontem, vai falar um pouquinho de conectividade. Segundo ponto, clima, que aí a gente entra muito mais em detalhes sobre gases de efeito estufa. E não para por aí. A gente vai ter outra apresentação, um pouquinho mais de qual que é a agenda do ISSB. Vai ter uma norma específica relacionada à biodiversidade, capital humano, direitos humanos. E, acho que aliado a esse monte de framework de convergência, a gente acaba tendo... Está prontas as normas? Não, eu ainda tenho outras métricas para poder, outros frameworks para poder estruturar uma informação financeira.
Outro ponto importante é que, com o avanço da regulação, já tenho informações para montar uma demonstração financeira. Mas como é que eu parto para montar um relatório de sustentabilidade? Hoje, cada um faz de um jeito. Eu tenho questões de divulgações de sustentabilidade no aspecto de governança. Governança, a gente já tem muita empresa de capital aberto, a gente tem no IBGC o Guia de Governança Corporativa, a gente tem na B3 lá os guias de governança dependendo do segmento de listagem, mas estruturar essas informações de uma maneira padronizada a gente não tem. Cada empresa divulga de um jeito. Qual que é a estratégia, e aqui envolve a FRS S1 e 2 da companhia, em relação a questões de sustentabilidade climática? Estratégia de contratação, estratégia de quais são os produtos, estratégia em relação ao potencial energético, de qual é a energia que eu vou consumir, como é que eu vou gerar meus produtos, se essa energia vai ser comprada, se eu vou ter caldeiras a gás, caldeiras a carvão, caldeiras com energia elétrica. Tem toda uma questão de custo e emissão. Qual que vai ser o equilíbrio relacionado a isso? E aí, com todas essas, ligado à estratégia, eu vou ter riscos para serem mitigados. Risco de continuidade dos negócios, risco de não ter mais fornecedores ou o preço de determinados insumos ficar muito caro, por uma questão de uma demanda global relacionada a algum ativo, alguma commodity, por exemplo. E na sequência, para saber se eu tenho governança, eu tenho uma estratégia, eu sei quais são as oportunidades, como é que eu gerencio esses riscos. Como é que eu monitoro isso? Uma empresa eu consigo monitorar se ela deu lucro ou não, qual foi o tamanho da receita. Eu posso ter outros KPIs relacionados a captação de líquido, se a empresa tem liquidez ou não. Mas quando a gente entra no aspecto de sustentabilidade, eu preciso ter métricas e metas, para que a companhia possa monitorar se ela está indo bem e os investidores, os demais stakeholders, possam tomar a decisão olhando essas informações. Então, tanto no aspecto de sustentabilidade quanto climático, as duas normas são muito consistentes nesses 4 pilares. Quando a gente entra um pouco mais em fatores climáticos, aí você tem requisitos específicos de outros frameworks. O SASB, que vai dar um pouco mais relacionado à sustentabilidade, o Greenhouse Emissions, né, o gás de efeito estufa, protocolo, ele dá a metodologia padronizada de como fazer a mensuração de CO2 equivalentes. Existem vários gases que impactam o efeito estufa. Como que eu estruturo isso de uma maneira padronizada e eu possa comparar uma empresa com outra relacionada à emissão? A gente não precisa ser engenheiro aqui. Um engenheiro, assim como a gente contrata outros profissionais de outras capacidades, como um advogado para fazer uma avaliação de contingência, um estatístico, um atuário para fazer uma avaliação de perda esperada, eu consigo também estruturar informações relacionadas a gás, efeito estufa, com profissionais com devida competência. E o GRI, que eu mencionei anteriormente, que ele ajuda muito a preparar um relatório com informações específicas por setor. Aí, passando um pouquinho dos principais aspectos, eu acho, sendo um pouquinho repetitivo, mas entrando aqui quando a gente fala de demonstração de resultado, o balanço patrimonial, a governança da companhia relacionadas a questões de continuidade dos negócios, sustentabilidade e fatores climáticos. Então, eu vou ter mais ou menos receita a depender de uma decisão da companhia relacionada a fatores climáticos, sustentabilidade. Eu vou ter aumento no custo porque eu vou comprar somente energia renovável. Eu posso escolher a compra, mesmo que venha no grid toda a energia junto, a escolha é feita pelo consumidor final. Questões relacionadas a perdas que eu tenho na minha plantação, na parte de commodities de maneira geral. Como é que eu abordo isso? Eu já sei que, por questões climáticas, a minha safra já não vai ser a mesma no próximo período. Ou se eu estou do lado do segurador, eu já sei que eu vou ser acionado por seguros por conta de questões climáticas. Será que isso já está divulgado, demonstrado? Tem algumas notações de reguladores europeus
eles não divulgam quais são as companhias. De manhã eu estava falando com uma CFO que recebeu uma carta do regulador questionando informações que estavam no relatório de sustentabilidade, mas não estavam nas demonstrações financeiras. Então, você começa a ver um movimento de regulação olhando um pouco mais para os negócios de maneira geral. A questão de estratégia é dar a possibilidade para as companhias, stakeholder, um banco, olhar, eu quero emprestar dinheiro para essa empresa ou não. Existem já instituições financeiras que, dependendo do segmento, não quer ter mais negócios, não tem funding, não tem mais capital. Então, como é que eu tomo essa decisão sem informação? Qual é a estratégia que os bancos vão ter daqui para frente para fazer funding para as companhias? E mesmo a estruturação de um fundo de investimento para investidores específicos. Sem ter essa informação disponível, com métricas e quais os potenciais impactos nas demonstrações financeiras, é muito difícil tomada de decisão. Então, essas normas vêm para auxiliar quando um banco vai emprestar dinheiro, como é que ele monitora isso numa base contínua. Se eu quero manter as ações dessa companhia, se eu quero comprar ações dessa companhia, se eu quero emprestar meu dinheiro via emissão, comprando notes, bons, em que momento eu não quero mais, porque não está de acordo com a minha estratégia. Esse desalinhamento entre a estratégia de quem eu estou investindo e com o que eu quero investir. E aí há diversos aspectos. Fundos de hedge fund, fundos de previdência, que têm diretrizes específicas de onde o dinheiro vai, para onde vai ser financiado determinada operação. Acho que em um pouquinho mais de detalhe. Próximo. E talvez puxando aqui um pouco mais, tá, o que o Oliari está falando aqui? Que isso afeta a demonstração financeira? Já tem normativas da CVM e organismos internacionais relacionados a vínculo de taxa de juros e até covenants relacionados à sustentabilidade e clima, dependendo de volumetria. Se a companhia assumir um compromisso relacionado à volumetria de gases de efeito estufa, que vai ser carbon offset, tá bom, tudo que foi emissão própria e energia comprada, eu vou compensar via compra, por exemplo, de crédito de carbono, porque eu não tenho produção própria. Isso está provisionado, uma vez que a gente já está no mês de agosto aqui. Eu deveria ter pelo menos 8 meses aí de emissões do ano, que caso eu não tenha comprado crédito de carbono, eu deveria comprar. Então, evento passado, eu consigo estimar que tem provável desembolso de caixa futuro. Então, aqui eu tenho um passivo que explicitamente deveria ter sido registrado. Atende todos os requerimentos das normas já existentes. Vou ter redução do custo de energia, só que eu vou trocar algum equipamento. E esse equipamento que está em uso, será que eu não deveria ter um impairment? Então, porque eu vou vender, vou descontinuar o uso. A parte de, quando a gente fala de passivo ambiental, as referências que a gente tem de todos os desastres que a gente tiveram causados por empresas são passivos gigantescos. E o evento aconteceu, mas será que não existem já eventos em que a companhia tem um compromisso para mitigar esse risco, que vão gerar gastos necessários para mitigar esse risco? Isso está registrado na companhia? E aí tem outros, que é saber se a continuidade operacional de algum segmento, se a companhia tem diversos segmentos, ela não vai mais operar em determinado segmento. E aí eu tenho impairment, eu tenho operação descontinuada, então todo o reflexo contábil a partir de uma decisão relacionada à sustentabilidade e clima, eu posso ter diretamente um impacto na minha demonstração financeira. O detalhamento dessas informações deveria estar num relatório de sustentabilidade, num relatório integrado, já pensando na continuidade dos negócios, o que a companhia tem, e os respectivos reflexos financeiros divulgados ali em notas explicativas ou registrados no balanço da companhia, seja por meio de provisões, e também o impacto no lucro. Então, acho que são questões que o porquê normas relacionadas à sustentabilidade e clima começam a ter um pouco mais de relevância nas demonstrações financeiras.
E aqui eu passo a palavra para a Dani para explicar um pouquinho mais. Bom, como o Olhari colocou, né, de forma muito dinâmica aqui as questões do IFRS S1, focado sobretudo na parte de sustentabilidade, a gente tem uma abrangência do tema, né? Então, a gente está olhando da perspectiva de governança, de riscos, métricas e metas, mas sempre falando da perspectiva de sustentabilidade especificamente. Quando a gente fala do IFRS S2, a gente fala de clima, então são fatores climáticos. Essas informações elas já têm bastante, já estão bastante sólidas, né? Assim, da perspectiva de divulgação. Obviamente tem espaço para melhorar, e é por isso que a gente tem aqui a norma trazendo uma perspectiva muito mais concisa e focada realmente no que o investidor tem buscado saber em relação às informações. O S2 especificamente, é muito comum que a gente escute, mas do que a gente está falando, né? Quais são os fatores climáticos? O que é escopo 1? O que é escopo 2? O que é escopo 3? Embora tenha bastante divulgação referente ao tema, ainda tem bastante espaço para que a gente melhore, né, o conteúdo e deixe de forma mais clara para todo mundo, sobretudo quem não navega, né, no assunto há muito tempo. Então, por exemplo, é muito comum que a gente escute, por que esse tema parou na contabilidade, na auditoria? Então, a ideia aqui é que a gente realmente tenha uma perspectiva um pouco mais clara do que, de fato, a gente tem dentro do S2 em termos de fatores climáticos. Então, quando a gente está falando de escopo 1, a gente está falando de emissões diretas, são emissões referentes à própria companhia, né? O que a companhia tem emitido em termos de escopo 1 dentro da operação dela. Quando a gente fala de escopo 2, a gente está falando de emissões indiretas, referente à energia. Então, a energia que é utilizada pela companhia é classificada como escopo 2, emissões indiretas. E o grande desafio que a gente vai ter, né, em relação à divulgação dessas informações com foco no escopo 3, são as emissões indiretas. Aqui está o grande X da questão, né? Escopo 1 e 2 já é bastante abordado no mercado, já tem uma certa estrutura, como o Olhari colocou, né, em relação ao GHG Protocol, já tem bastante direcionamento em relação a esses dois escopos. Agora, o escopo 3, que a gente está falando de emissões indiretas, referente à cadeia de produção da companhia, né? Aqui a gente, de fato, tem bastante espaço para navegar e para melhorar, sobretudo, a transparência das informações e o mapeamento do que vai ser colocado no mercado. Então, quando a gente está falando de escopo 3, a gente fala de upstream activities, que é basicamente as emissões provenientes da produção de produtos, né, e serviços da entidade. E a gente tem o outro lado, que é o downstream activities, que são as emissões provenientes da utilização e eliminação, por exemplo, desses produtos. Então, se a companhia é uma companhia de transporte e ela precisa armazenar determinados produtos, o armazenamento, né, as emissões referentes à parte de armazenamento do centro de distribuição é considerada uma emissão de downstream do escopo 3. Então, dito isso, a gente entra num aspecto aqui, mas o que de fato precisa ser colocado para o mercado em relação a isso? É muito comum que haja esse tipo ainda de confusão, né, em relação ao que de fato precisa ser divulgado ou não, e o que realmente o investidor tem procurado saber em relação à parte do escopo 2, do IFRS 2. Então, da perspectiva de governança, né, realmente ali a norma pede que haja uma supervisão do conselho. Então, qual o nível de especialização, de compreensão que o conselho tem em relação a essas questões climáticas? Então, a gente passa da perspectiva de que essas informações elas ficavam ali mais concentradas na área de sustentabilidade ou com o time de sustentabilidade aí, elas passam realmente a permear outras divisões da companhia e, sobretudo, a parte do conselho, né? Então, qual o nível de governança a entidade tem em relação a essas informações, o conhecimento referente à análise de cenário, que é fundamental para que a companhia possa mitigar riscos e decidir a parte estratégica em relação ao gerenciamento desses riscos. Aí a gente entra na parte do gerenciamento de riscos propriamente. Quais são os riscos e as incertezas, né, avaliadas por meio dessa análise de cenário?
como que esses riscos eles podem ser desenvolvidos ao longo do tempo com base nessa análise? Planejamento estratégico, como o Olhari colocou, quais são os tipos de investimento em relação à estratégia, né, para mitigar esse risco ou para abordá-los ao longo do tempo. É importante ressaltar que o IFRS, tanto o S1 quanto o S2, ele traz uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Dentro das DEFs, a gente já tem, né, o hábito de olhar para essa perspectiva, para determinados assuntos, mas é realmente necessário que a companhia defina qual é a premissa utilizada em termos de curto, médio e longo prazo para ela, né? Porque a gente sabe que determinadas indústrias terão diferentes premissas em relação à definição do que é curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de estratégia, então, qual a estratégia da companhia em relação à divulgação dessas informações, né? Quais são as premissas aplicadas em relação à análise de cenário, como é que essa análise de cenário ela foi conduzida, se ela foi conduzida de forma unilateral, né? Ou ela está integrada ao gerenciamento de riscos e estratégia da entidade. Então, todos esses pilares que a gente está vendo aqui, né, a maneira como o IFRS S1 foi estruturado, governança, gerenciamento de risco, estratégia, metas e métricas, exatamente pensando na integração desses temas. E aí, pensando ainda na parte de estratégia, né, porque quando a gente fala de risco, sobretudo climático, a gente realmente não tem como fugir da questão de resiliência, né, do negócio. Então, qual o planejamento para o potencial risco físico a essas mudanças transitórias identificadas por meio da análise de cenário? E qual é o plano financeiro da companhia em relação a esses riscos, né? Será que está alinhado com a minha estratégia de curto, médio e longo prazo? Por exemplo, eu tenho uma área de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, alinhada com o que eu tenho colocado para o meu investidor, referente, por exemplo, a Net Zero. Então, todas essas são questões que devem ser abordadas, né, ali internamente de forma integrada. É muito comum também que a gente acabe recebendo perguntas do tipo, mas como é que eu tenho que fazer isso? Isso vai vir uma informação já mastigada, digerida para a área contábil, ou isso tem que girar em diferentes áreas. O IFRS S1 e o S2, eles trazem exatamente essa perspectiva de unificação das áreas, né? Então, é importante que a área de sustentabilidade, com a área de controles internos, com a área de auditoria interna, junto com a contabilidade, tenham essa integração para que a gente consiga trazer uma visão unificada desses pilares, né? Da governança, do gerenciamento de risco, da estratégia e das métricas e metas que serão divulgadas para o mercado. Em relação às métricas e métricas, a gente está bem adaptado, né, bem acostumado em relação a como divulgar esse tipo de informação, mas quando a gente fala de clima e de sustentabilidade, existe um certo desafio em relação à mensuração, por isso que é importante conduzir a análise de cenário para que tenha uma tangibilidade maior em relação ao que vai ser divulgado, apresentado e planejado, né, em termos de médio, curto e longo prazo. Aí, entrando um pouquinho aqui, que eu sei que tem alguns termos que a gente acaba utilizando aqui, que não são muito usuais, então a ideia é trazer realmente para o nosso dia a dia e para que fique cada vez mais fluido quando o assunto for divulgação de IFRS S1 e o S2. A gente falou durante a apresentação, né, tanto o Olhari quanto eu, em relação a riscos e oportunidades. Então, quais são esses riscos e oportunidades? Para riscos, especificamente, falando de S2, a gente tem dois riscos que são clássicos, né? Uma divisão já bem consolidada dentro da perspectiva de divulgação do tema, que é riscos de transição, e aí a gente está falando da parte de, por exemplo, nova regulação, a parte jurídica, necessidades tecnológicas novas, necessidades do mercado, né? A gente tem visto que, de fato, os investidores têm pedido cada vez mais a informação de forma mais segregada, né? Mais aberta, sem ser tão macro, e a questão da reputação. Então, temos acompanhado aí no mercado, sobretudo no mercado internacional, algumas companhias com grande nome sendo multadas e penalizadas por informações que não estão condizentes com o que elas têm colocado dentro dos relatórios. Então, esses são os riscos de transição.
Obviamente, a companhia precisa fazer uma análise, né, para entender quais são esses riscos de transição em relação ao negócio dela, a indústria que ela está inserida, e aí a gente passa para os riscos físicos. Então, dentro dessa análise de cenário, a companhia precisa realmente explorar, né, entender quais são os riscos físicos referente à operação dela. Então, são classificados em dois, que é risco agudo e risco crônico. O risco agudo focado mais na parte de secas, inundações e tempestades, e o risco crônico, que é o aumento da temperatura, como o Lhari colocou no início da apresentação, ou o nível do mar, né, pressão sobre os recursos hídricos, perda de biodiversidade, e aqui eu acho que a gente tem alguns exemplos bem clássicos em relação a isso, e que já existe um certo movimento em relação ao mapeamento, avaliação e a forma de mitigá-las, que é, por exemplo, tem uma planta, por exemplo, na Califórnia, e lá a gente sabe que tem bastante eventos, né, climáticos extremos. Então, a companhia precisa avaliar qual tipo de impacto financeiro que isso vai causar dentro da operação dela e como é que ela vai divulgar isso nas demonstrações financeiras. Pensando em oportunidades, a gente sabe que é um momento realmente de mudança e que requer uma resiliência da companhia em relação ao que tem acontecido. Então, é um momento de refletir em relação a qual a eficiência dos recursos utilizados dentro da operação, quais são as fontes de energia, né, que têm sido utilizadas, se há espaço para que essas fontes sejam repensadas, o desenvolvimento de novos produtos e serviços, porque, por exemplo, a gente sabe que a demanda do consumidor ela muda, né, sobretudo pensando em companhias que estão no mercado e têm muita exposição, então, com certeza, esse vai ser um ponto a ser bastante avaliado, e o mercado, como já foi colocado, e a parte de resiliência, tanto da perspectiva de oportunidade e da perspectiva de risco. Bom, dito isso, no final do dia, o que a gente está falando é que o investidor, de forma geral, ele quer uma informação concisa, consistente e clara. Então, a ideia, né, de ter o IFRS S1 no S2 é exatamente isso. É sair daquele cenário em que a gente tinha há alguns anos, ainda tem, está melhorando agora, mas pensando que tinham vários rates, diferentes formas, né, de fazer a mensuração desses riscos e oportunidades de sustentabilidade e clima, diferentes maneiras de apresentar informação nos relatórios, seja de sustentabilidade, o relato integrado, a parte também de premissas que são utilizadas dentro dos relatórios, julgamentos aplicáveis, e a gente traz essa nova perspectiva, que é trazer todas essas informações para dentro da DF. Realmente não se pensava isso, né, alguns anos atrás, que fôssemos chegar a esse ponto, então, ainda bem, porque isso traz uma consistência em relação ao que tem sido apresentado. Era um grande desafio, né, do mercado, poder concentrar essas informações de forma padronizada. Então, a ideia é que todas essas informações que a gente falou, tanto da parte de sustentabilidade quanto da parte de fatores climáticos, elas sejam apresentadas dentro da DF, só o que for material, obviamente, né, como foi dito ontem pela Renate e pelo Léo, e dentro do relatório de sustentabilidade, informações adicionais que a companhia deseja apresentar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a administração fala que ela vai ser net zero em relação a GHG até determinada data. Então, alguns exemplos que afetarão as DFs, né? Ativos com alta emissão de CO2 equivalente, com impairment reconhecido. Então, isso aqui já é um ponto que a gente identifica que, de fato, tem consistência o que a companhia está colocando no mercado e o que ela vem fazendo. Despesas com investimentos em novas tecnologias, né, como foi colocado em relação a pesquisa e desenvolvimento, ativos intangíveis reconhecidos para a compensação da neutralização desse CO2, são alguns exemplos referentes à consistência do que a companhia coloca no mercado, né, que deseja fazer ou que está fazendo, e como que vai ser refletido dentro das DFs. Acho que era isso. Bom, tem uma série de perguntas aqui que eu acho que Fernanda, você quer
Primeiro, agradecer, viu, gente? Foi incrível a apresentação de vocês e esses exemplos ao final ajudam também a aclarar, né? O público tem deixado aqui feedbacks muito positivos e muitas perguntas, igual ontem, então deixaram uma série de perguntas. Vou passar essa missão para o José Carlos, ele da área técnica com vocês vão se sair bem juntos, mas antes disso, vocês fizeram algumas referências ao webinar que nós tivemos ontem, então só para quem entrou depois do início do programa, ontem, primeiro webinar do Ibracon SGUI, que a gente tratou de contexto da divulgação das informações de sustentabilidade e conectividade, tá? Então, até o final da semana, a gente quer deixar todos os vídeos, as apresentações no site. Então, vocês vão sempre acompanhando. E amanhã, no mesmo horário, das 9 às 10, a gente recebe Leandro Ardito e Marina Rodrigues para falar sobre contexto regulatório Brasil, Europa e Estados Unidos, tá? Na questão da sustentabilidade. Então, não percam também. E agora eu vou passar a palavra para o José Carlos para nos ajudar na condução das perguntas e agradecer novamente a participação de todos vocês aí, mandando muitos questionamentos, sempre muito bem-vindos. José Carlos, com você. Obrigado, Fê. Bom dia a todas e todos. Bom, vou iniciar também fazendo minha autodescrição. Sou branco, cabelo curto, estou com camisa cinza e fundo branco do Ibracon. Bom, a gente tivemos aqui uma série de perguntas aqui, mas antes eu queria aproveitar o fórum aqui, estamos aí numa grande audiência, para falar sobre o OCPC 10. Ele entrou em audiência pública ontem, tanto na CVM quanto no CFC, e acho que é importante aí a participação de todos ali, seja para ler um pouco do que está escrito, seja para poder participar e dar opiniões sobre o que o documento talvez precise abordar, ou, enfim, para a gente poder participar e mandar sugestões ali para ter uma norma aí que consiga sempre atender ali a todos, né? E aí eu tenho aqui, Oliari e Dani, algumas perguntas. Aqui eu já tenho uma bem interessante, tá? Que a gente vem discutindo um pouco nos grupos de trabalho, que é o seguinte: no Brasil em geral, as empresas utilizam o GHG Protocolo, tá? Que foi traduzido e adaptado pela FGV, mas que não há nenhum requerimento na jurisdição ou na bolsa. Então, o pessoal queria saber aqui se há as discussões que temos tido, um pouco da discussão sobre se haveria e quais seriam os possíveis impactos da entidade adotar o IFRS-S no que tange a mensuração de emissão de gases de efeito estufa. Então, não sei se vocês têm ali algum ponto para contribuir nesse sentido. Pode. Bom, em relação a esse ponto, né, o que a própria norma traz é que, por hora, o GHG Protocol ele é aplicável, né, da forma como ele tem sido apresentado, então que a companhia ela pode seguir apresentando e divulgando, utilizando a metodologia normalmente. Obviamente, sempre tem espaço para revisitar, porque a gente sabe que, sobretudo, conduzindo essas análises de cenário, etc., ou se tem alguma especificidade do setor, mas por hora, sim, seria aplicável e não modificaria em termos de divulgação. Então, entendi. Seria interessante porque a gente veio discutindo isso há um bom tempo aí nos nossos grupos, ainda continuamos, né? Então, a gente viu que não é só uma dúvida nossa ali no grupo de trabalho, eu acho que é uma dúvida que vem surgindo aí. E com relação... Perdão, Dani? Imagina, só ia acrescentar o seguinte, que também é interessante pensar, essa pergunta é muito bacana, porque ela traz também para a gente uma preocupação em relação a como essas informações elas vão ser asseguradas, né? Então, é importante que a gente tenha a asseguração do auditor independente em relação a elas, direcionada ali pela NBCTO 3000. Não tem nenhuma especificação em relação ao GHG Protocol além de ser uma auditoria independente, né, e voltado para a NBCTO 3000, mas não tem nenhuma especificidade em relação a qual vai ser a metodologia utilizada para que a companhia divulgue, só realmente continuar com o que ela vem fazendo.
Ah, legal. Você acha que você adivinhou a próxima pergunta que eu faria, que era justamente em relação ao relatório do auditor, tá? A gente recebeu uma pergunta aqui, se ela seria, se o relatório do auditor, se o, vamos chamar assim, o parecer do auditor, ele se dá dentro de um relatório de auditoria, e aí você já tratou bem da NBC-TO 3001, ou se a gente tem algum outro documento específico, ou se é apenas do relatório do auditor, se vai ser o mesmo relatório do auditor das DFs e das informações de sustentabilidade, são relatórios separados, enfim, o que vocês podem trazer um pouco sobre o relatório do auditor nesse contexto da sustentabilidade? Talvez eu possa responder essa. Um ponto importante seria, hoje a gente tem hoje a gente tem a gente tem a 3410, que já faz menção para gases. A gente vai ter também, essa semana, falar um pouquinho de uma norma específica relacionada à asseguração de questões relacionadas à sustentabilidade ESG, que é a 5000, que também está em exposição agora para receber comentários e eu acho que com o próximo ciclo agora das revisões que a gente vai ter dessas normas, vai ficar mais claro o que o auditor precisa fazer relacionado a esses relatórios de sustentabilidade, relato integrado, de ter uma avaliação, de know your client, saber se pode aceitar o trabalho ou não, se precisa de outras competências, o auditor também não consegue fazer sozinho, ele acaba precisando de especialista, seja de um engenheiro ambiental ou outro especialista relacionado a gases de efeito de estufas e outros termos. Metodologia, então a 3000 já fala um pouquinho da suitability, né? Se eu posso aceitar ou não esse trabalho, se meu trabalho de auditoria está apropriado. Fazer o devido aplicação de ceticismo profissional para evitar o greenwashing, para evitar um viés da companhia em relação às informações que estão sendo divulgadas. E aí eu acho que ganha-ganha, né? Evita o risco da companhia se expor de uma maneira indevida. Muitas vezes esse relatório está sendo feito por uma área que não tem conexões com outros departamentos da companhia. Por isso que o regulador de normas contábeis vem justamente para padronizar essas informações e também o regulador da parte do aspecto de auditoria vem trazendo a padronização desses métodos. Quando a gente fala de uma asseguração, tem método, tem um desafio no relatório como um todo, sobre o desenho dos processos que foram implementados para essa informação ir para o público de uma maneira com mais credibilidade, que é diferente, por exemplo, de uma certificação que muitas vezes não tem um método específico, não tem metodologia, não tem treinamento dos profissionais, o que é bem diferente da profissão do auditor. Sim. É importante também no que você falou, né? A ISSA 5000, ela já está também em audiência pública no site do IASB, né? Ou IAASB. Quem tiver aí, quiser participar, entender o que está sendo discutido no âmbito da asseguração, como o Oliari bem trouxe, vocês conseguem acessar lá e ver como é que está esse draft aí e poder enviar também as manifestações de vocês, tá? Aqui a gente tem uma pergunta no seguinte sentido. As normas foram emitidas para padronizar a divulgação das informações de sustentabilidade e clima. Mas, na prática, como é possível desenvolver e aplicar uma contabilidade ambiental ou sustentável nas organizações, considerando controle, reconhecimento, mensuração de ativos, passivos, receita, custos e despesas ambientais? Certo? A primeira parte. Eu acho que tem a padronização de divulgação, quando a gente já tem isso nas demonstrações financeiras, existem diversas normas contábeis já existentes que acabam contemplando questões relacionadas. Se eu tenho um equipamento movido a carvão que consome muita energia e eu pretendo trocá-lo, porque
a emissão que ele tem é muito grande, seja de gases ou consumo de energia, que depois vai resultar em um escopo 2, quando a gente fala de gases por consumo de energia, isso já tem impacto na contabilidade e tem que estar ligado à estratégia do que está sendo informado no relatório de sustentabilidade. Quando eu tenho passivo ambiental já registrado, às vezes eu tenho aqui já um acordo governamental, eu tenho um acordo com as entidades fiscalizadoras, mas esse passivo, às vezes é só o que tem, a companhia tem informações que esse passivo fosse muito maior, e numa extensão muito maior, em outras unidades, em que a companhia está sujeita ao mesmo risco. Isso deveria estar no relatório de sustentabilidade, e se caso seja algum risco de provisionamento, também deveria estar registrado na demonstração financeira da companhia. Custo, despesa que tem, a gente tem o Asset Retirement Obligation, né? Você tem o custo de deixar em condições a área que você utilizou, desmatou, apropriou, minerou, nas mesmas condições que você pegou por regulação ambiental. Se você a estratégia da companhia de devolver com o menor impacto possível ao ambiente, depois de ter feito a exploração. Eu tenho como mensurar esses custos, e hoje já é feita essa provisão, mas muitas vezes não tem um detalhamento em lugar nenhum, a não ser um parágrafo na demonstração financeira. Isso deveria estar discutido e linkado com uma informação, seja no relatório de sustentabilidade, ou num relato integrado de informações específicas. Então, acho que ligado com o tema que o Léo e o Renato falaram ontem, de conectividade com as informações financeiras e o que vem com os demais relatórios, a gente está falando da mesma coisa. Então, essas normas foram emitidas justamente para padronizar informações já existentes. E muitas vezes a gente tem balanço, que é uma data específica, demonstração de resultado, o acúmulo de 12 meses, mas eu não falo para frente, para o futuro. Eu não tenho isso ainda na contabilidade. Aonde que a norma contábil vem puxar essa informação? IFRS 1, 2 e os próximos que virão, para você que tenha visão de futuro e não só de uma data específica. Eu acho que também pensando no desenvolvimento, é importante que a área contábil tenha uma visibilidade, né, em relação a todos os projetos que vêm sendo tocados dentro da companhia, até para que também possa, de fato, desenvolver de forma integral, porque a ideia realmente das duas normas é que haja essa conexão entre as diferentes áreas, para que possa ser colocada realmente em prática, né, em relação, por exemplo, reconhecimento, mensuração e etc. Se não tiver essa visibilidade bem acertada, né, de fato terá aí um desafio, que é o que hoje em dia a gente acaba encontrando, que as áreas estão descoladas e não tem essa conexão. Bacana. Aqui, acho que dá tempo aí para mais algumas perguntas aqui. Com relação à finalidade de classificação, né? Quando a gente fala do escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Isso daí é só uma setorização do negócio, ou a gente tem também algum nível de exigência adicional quando a gente trata dos escopos 1 e 2 e 3, a diferença entre esses escopos aí? Pode ver, está Sim, tem uma diferença, sim, sobretudo referente à indústria, né? Então, nem sempre o que é escopo 1, 2, 3, assim, a natureza ela vai ser a mesma. Entretanto, dependendo da indústria que a companhia está inserida, obviamente, o escopo 1, 2 e 3 vai ser diferente. Se a gente estiver falando de escopo 2, energia, de fato, não tem muito espaço para modificar, porque são as energia, né? Mas escopo 3, que de fato é realmente o grande ponto aqui da discussão para os próximos anos, que é o mapeamento da cadeia, né, da companhia, aí sim vai diferir, a gente vai falar do que é realmente produzido pela companhia em termos de produtos ou serviços e o que é utilizado, né, em relação a esses produtos e serviços. Então, tem sim uma diferença setorial em relação aos escopos, tirando a parte do 2 especificamente, que é mais energia e não tem muito para onde correr, não sei se o olho quer complementar. Talvez até a emissão própria da companhia, que não é da energia comprada, deveria ser fácil de mensurar. Então, acho que o que você gera de
de gases próprios aqui, de CO2 equivalentes. 2 é pegar conta de energia. Assim, acho que esse é o mais prático, talvez. O 3, até mesmo para os reguladores internacionais, vem a dificuldade relacionada em como assegurar essas informações. Por isso, tecnologia, o que vem de informação, cadeia de suprimento, como é que o produto chega no meu cliente? Eu posso utilizar caminhão, que no Brasil é a predominância do modal logístico, eu posso usar navio, que tem emissões, eu posso usar avião, depende muito do produto ou serviço que eu estou prestando, certo? Eu, para entregar o meu conhecimento know-how, faço apresentações, então eu preciso um avião, etc. Isso é escopo 3 ali dentro da cadeia, eu preciso trazer fornecedores para me entregar em determinado produto. Tudo que é externo e é mais difícil de capturar essas informações, por isso que tem tanto desenvolvimento tecnológico nessa área, e eu diria que o escopo 3 é o mais difícil de auditar, justamente, tanto para a companhia capturar essas informações e divulgar sem se expor a risco de reputacional, greenwashing, quanto para um terceiro vir e fazer a verificação se essa medição está apropriada. É o que a gente fala ali da pegada de carbono, né? Hoje em dia, que a gente tem ali as empresas vão sempre procurar ver como que, não só o que ela emite dentro do negócio dela, mas desde o começo, desde a compra da matéria-prima, por exemplo, numa indústria, até o produto final. Interessante isso daí. É um desafio, né? Mais uma pergunta aqui, mas aí é só, acho que para eu esclarecer um pouco também, se há alguma previsão do CBPS para definir tais normas para as empresas brasileiras e qual a expectativa de prazo. Aqui, só para trazer aqui um pouco o seguinte, a gente trabalha, né, cada um dentro da sua área de atuação, mas o CBPS, o Bracon, o CPC, a gente sempre trabalha em conjunto, sempre tem sinergia ali para a emissão das normas, dos padrões hoje em dia. E a gente já está traduzindo, já estamos aí no processo de tradução das normas do IFRS S1 e S2. A gente, aqui no Ibracon, a gente vai fazer a tradução, envia também para os demais comitês ali, para as avaliações, e depois para audiência pública, para posterior emissão. Tá? Então, a gente ainda não tem uma previsão, pelo menos a gente aqui no Ibracon não sabemos se há uma previsão no CBPS, mas a gente já está no processo de tradução para o quanto antes aí prosseguir com a emissão, tá? Acho que a gente não tem mais tanto tempo para pergunta aí, então passo a palavra para a Fernanda e agradecer aí a Dani e o Oliário por brindar a gente com tanto conhecimento aí, com tantos pontos legais. Muito obrigado, gente. É isso aí, já na reta final do nosso webinar, 1 hora passa muito rápido, né, gente? Mas é isso, em respeito ao tempo, vamos encerrar por aqui o nosso segundo webinar do Ibracon SG Week, e amanhã a gente volta às 9 horas, novamente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente, sigam conosco aqui na nossa semana, que na verdade se estende até a próxima semana, né? Mas vamos lá, então, amanhã às 9. Obrigada, Dani, Oliari, Ana, José Carlos, obrigada a todos que estão conosco. Vamos lá, gente, obrigada aos associados do Ibracon e ao todo o público que nos acompanhou. Vamos juntos, Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.